Boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão. Estamos aqui nesta segunda-feira, às 19 horas, segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024, nosso programa Os Caminhos de Paulo, número 18. Graças a Deus. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus presente aqui conosco, gratidão aos nossos irmãos, queridos benfeitores, coordenadores desse programa, desse projeto, também presentes aqui conosco. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os nossos irmãos que são convidados a estar aqui conosco, são conduzidos a estarem aqui conosco nesse momento, todos os irmãos desencarnados, encarnados também. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente, gratidão à Associação Espírita Cartas que nos concede esse espaço para que a gente possa desenvolver esse programa, desenvolver esse projeto, Os Caminhos de Paulo. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção sempre é a de preparar-nos, de instruir-nos, de educar-nos, nos prepararmos intelectualmente, nos desenvolvermos moralmente, para que a gente possa nos fortalecer mais, para que a gente possa enfrentar as nossas provas e as nossas expiações de maneira mais desperta, de maneira mais corajosa, de maneira mais preparada, de maneira mais lúcida. Podemos estar mais fortalecidos para que a gente possa trilhar a nossa jornada de forma mais corajosa, mais aberta, mais lúcida, mais iluminada pela nossa espiritualidade maior, pelo nosso Pai, pelo nosso Mestre Jesus, nosso querido irmão mais velho, nosso Mestre Jesus. Essa é sempre a nossa intenção. E obrigado, gratidão, obrigado mesmo por você estar aí nos acompanhando nesse programa já de número 18. Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas nesse nosso programa de hoje. Nós estamos hoje falando já aqui nos Caminhos de Paulo. Nós já estamos desenvolvendo aqui, trabalhando aqui já alguns programas, já a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos, para quem ainda não acompanhou o nosso programa, é uma carta dentro de todo o contexto literário aí das cartas de Paulo, né? É uma das cartas mais importantes de todas elas, de todas as cartas que nós temos acesso. Essa carta aos Romanos é uma carta que apresenta já a maturidade de Paulo diante da missão, diante de toda a trajetória que ele fez depois do encontro de Damasco, depois da sua conversão a Jesus, né? Depois dele ter se entregado então a essa missão. Depois de 14 anos na espera, né, no refúgio, depois de 14 anos no anonimato, depois de algumas missões, de ter visitado algumas comunidades de alguns lugares que ele já tinha então
ido junto com Barnabé, Silas, Tércio e alguns outros companheiros, Lucas e alguns outros discípulos do caminho, né? Então ele já tinha feito algumas missões, já tinha feito algumas peregrinações, só que não na posição evidente ainda de Paulo, né? Ele estava junto de outros missionários. Mas a carta aos Romanos já apresenta Paulo já como o apóstolo, como aquele que realmente já assumiu a sua missão e já então entra em contato com aquelas comunidades já com uma autoridade diante do Evangelho, diante da doutrina, diante, né, da evangelização. Então ele já tinha essa carta aos Romanos, ela nos traz essa profundidade de Paulo, já então assumindo essa autoridade dele diante da missão que ele tinha assumido, não é? É uma carta que é escrita em Corinto, não é? Ele estava em Corinto. É uma época que ele, como eu disse agora há pouco, ele já tinha feito algumas visitas. É uma carta que ele escreve antes de ir a Jerusalém, onde ele é preso. Aí depois ele é levado a Roma. Então, é uma carta onde traz muita profundidade e nós temos vários aprendizados, né? Só hoje aqui, nós começamos o capítulo 5 na semana passada e hoje eu vou trazer aqui novamente o capítulo 5. O capítulo 5, por exemplo, só o capítulo 5 tem uma profundidade, é importante o capítulo 5 da carta aos Romanos, porque ele nos fundamenta para os próximos capítulos, né? E é um capítulo que nos traz 3 temas extremamente importantes, 3 temas de muita profundidade, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória, sobre as nossas expiações, sobre as nossas provas. Então a carta aos Romanos é uma carta de muita profundidade, é uma carta de muito aprendizado, é uma carta onde nós realmente precisamos de entender um pouco mais, né? É importante que quando você for ler o Novo Testamento, né? Principalmente as cartas de Paulo, é importante que você tenha outras fontes juntos de você, para que você possa ir entendendo, inclusive, a linguagem que Paulo utiliza, a forma de raciocínio, a forma de pensar de Paulo é uma forma muito culta. Ele, pela inteligência que ele tinha, pelo preparo que ele teve, junto à lei judaica, junto a Gamaliel, junto aos seus instrutores, ele é apaixonado pela cultura greco, né? Os filósofos. Então assim, Paulo é de uma inteligência enorme, um espírito extremamente evoluído em termos de intelecto, em termos de razão, em termos de formação de pensamento. Então, ao escrever as cartas, né, e essa carta, inclusive, ele dita a carta, e aí também é uma questão interessante, porque ao ditar a carta para Tércio é que escreve essa carta aos Romanos, é uma carta originada de Paulo, né? Paulo é que cria a carta, ele dita a carta, Tércio então escreve a carta, mas a importância que tem em Paulo transmitir a sua forma de pensar para então aqueles da comunidade que receberiam a carta e leriam inclusive a carta para outras, né, para os outros elementos ali da comunidade. Então olha só a importância que Paulo dava, né? E isso é importante que a gente sempre observe isso, essa profundidade de raciocínio de Paulo, né? Paulo tinha esse cuidado, ele estava ditando a carta seria escrita por alguém, né? Ali, palavra por palavra, enquanto ele ditava,
No entanto, ele teria que ditar de tal forma, ele teria que falar de tal forma que a escrita, depois que seria então lida para a comunidade, pudesse haver um entendimento suficiente, não é? Para que pudesse superar a ausência dele presencialmente. Não é? Então, assim, ele tinha esse cuidado na formação desse texto da carta. E aí a gente pode perceber também essa forma de pensar de Paulo a respeito das questões importantes que deveriam ser suscitadas ali para aqueles que estavam ouvindo então a carta, não é? Para aqueles que estavam recebendo, para aqueles que estavam lá na comunidade, recebendo essa carta, ouvindo, não é? A quem estaria lendo, por exemplo, então, não é? Então, a importância dos temas que ele tinha que colocar ali naquele texto, a concatenação, né? a estruturação do texto, para que ele pudesse, então, formar esse raciocínio para aqueles que, então, ao ouvir ou ler aquela carta, pudesse ter o entendimento, não é? E convido a todos vocês que estão aí nos acompanhando, é importante que vocês tenham o texto em mãos, né? Leiam a carta aos Romanos, né? É importante vocês fazerem essa leitura até antecipada, ou então depois fazer essa leitura, né? Com base na explicação que nós vamos dar aqui, vocês terem esse entendimento também. Ou então fazer a leitura da carta para depois vocês terem esse entendimento, né? De maneira mais profunda. Eu tenho uma certeza absoluta, como eu passei por essa experiência, né? Já li o Evangelho várias vezes, já li as cartas de Paulo várias vezes, e só agora, depois desse momento que eu tenho vivido na minha vida, que eu tenho feito os estudos das cartas, o estudo de maneira mais profunda, buscado outros autores, buscado teólogos, buscado autores aqui, fontes aqui dentro da nossa doutrina espírita, inclusive, só agora a gente pode entender de verdade o que Paulo quis dizer para aquela comunidade, não é? E outro detalhe interessante, outro detalhe importante a gente também sempre salientar, que essas cartas que Paulo escreve às comunidades são cartas respostas, não é? Nós não temos acesso, pelo menos agora, até o momento, nós não temos acesso às cartas pergunta, não é? Porque o que acontece? Paulo, nesse momento, por exemplo, Paulo lá em Corinto, ele, quando chega das viagens que ele estava fazendo, ele recebe várias cartas, ele recebe vários pedidos, várias solicitações, né, de várias problemáticas de várias comunidades. Essa carta, por exemplo, aos Romanos, ele está respondendo a uma correspondência que ele recebe daquela comunidade, perguntando para ele um monte de problemáticas, né? Perguntando para ele a solução, pedindo ele solução para várias problemáticas daquela época, não é? E é importante quando lemos as cartas de Paulo, né, principalmente a carta aos Romanos, a gente vai perceber o que Roma vivia naquele momento, não é? E assim, é o primeiro século depois de Cristo. É a segunda metade do primeiro século, né? Que essas correspondências são trocadas. E quando a gente lê ali nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, a gente pode perceber o que Roma vivia ali naquele momento. E ao ler a carta é como se a gente estivesse lendo o jornal nosso da atualidade. Nós podemos perceber, não é? Fazendo aqui uma menção, fazendo aqui uma pequena menção, aqui, né, sem entrar em viés nenhum de comentário sociopolítico, ou mesmo crítica a qualquer movimento, né, que se queira demonstrar por aí, né? Mas fazendo uma menção agora, por exemplo, ao Enem que teve agora no domingo, ontem, né? Domingo teve
teve as provas do Enem, teve as redações, e me parece que um dos títulos da redação foi a respeito da herança africana, né, para o país, para o Brasil. Me parece que é alguma coisa parecida com isso, né? Essas problemáticas já haviam lá em Roma no ano de 55 a 60 depois de Cristo, ou seja, na segunda metade do primeiro século em Roma, né? Então veja, nós agora 2000 anos, né? Quase 2000 anos depois disso, ainda vivemos os mesmos problemas. Por isso, ao ler as cartas de Paulo, a gente consegue trazer informações suficientes para o nosso aprendizado. A gente consegue fazer um paralelo para que nós possamos aprender, né, o que nós devemos, qual deveria ser o nosso comportamento diante das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, não é? Muito bem. No capítulo 5, como eu estava dizendo para vocês, o capítulo 5 nos traz 3 temas muito importantes. 3 temas muito importantes. O primeiro tema é sobre o que ele chama de justificação. Nós vamos encontrar ali no primeiro versículo, né? No primeiro verso do capítulo 5, nós vamos encontrar ali: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação, né, é o primeiro tema que ele traz. E nós vamos aprender hoje o que significa justificação. Ser justificado, né? Que justificado é esse pela fé? O que é isso? Sermos justificados pela fé. Outro tema importante que ele traz no capítulo 5 é sermos salvos pela tribulação. Então, outro tema importante também, a gente pode entender que a comunidade de Roma provavelmente estava trazendo para ele essa preocupação, ou talvez eles tenham listado várias das tribulações que eles estavam tendo lá naquele momento, ou talvez alguns conflitos que existiam lá naquele momento. Então Paulo fala na carta sobre as tribulações, e é importante também nós entendermos essa colocação nos versículos que se seguem ali no capítulo 5. E outro ponto importante, para finalizar o capítulo, já ali no versículo 18, 19, 20 e 21, Paulo menciona a questão do velho homem, do homem novo, e ele faz uma menção a respeito do pecado que tinha sido colocado por um homem. Ele faz uma menção a respeito disso. Se por um homem chegou o pecado, também por um homem chegou a graça, não é? Então, a gente pode entender essa questão do padrão adâmico que vem prevalecendo, né, na nossa humanidade desde a época de Adão, não é? Com a atitude que Adão teve, né, o que prevaleceu então em toda a humanidade até hoje, o que prevaleceu, né, o que nós entendemos hoje das nossas más paixões e das nossas dificuldades. Então, observe que no capítulo 5, Paulo faz essa junção, ele faz a junção dessa estrutura sistematicamente. Ele vem falando da justificação,
ele vem falando depois da tribulação e encerra com essa questão do padrão adâmico, dizendo então sobre por um homem veio o pecado, também por um homem veio a graça. Querendo mencionar, né, que Adão trouxe, pelas suas atitudes, trouxe o pecado, a vinda do Mestre Jesus e com a morte do Mestre Jesus, então, nós ganhamos a graça diante de Deus, não é? Ou seja, nós ganhamos a oportunidade de termos uma atitude diferente, de termos uma atitude, de podermos pensar, agir de maneira diferente, não é? Jesus nos trouxe essa possibilidade. Percebe que a lei judaica, a lei mosaica, ela leva em consideração de maneira rigorosa, de maneira rígida, de maneira temerosa a lei, né? Olho por olho, dente por dente, ou seja, vem trazendo essa herança adâmica. Quando vem Mestre Jesus, quando vem Jesus, então, ele traz um outro olhar para essa lei, que é uma lei, um olhar mais amoroso. A gente gosta até de comentar na doutrina espírita, né? A gente tem essa colocação, né? A semeadura é livre, a colheita não, não é? Nós temos sempre essa colocação aqui na doutrina espírita, né? A gente observa e vê muito isso, e isso é de uma profundidade enorme, né? E isso faz muito sentido nas nossas atitudes. Ou seja, a gente até brinca, né? A gente vê muitas pessoas rindo enquanto estão semeando, mas ao colher choram, não é? Então, ou seja, a semeadura é livre, ou seja, você faz, né, do jeito que você quiser, mas toda ação tem uma reação, né? Existe a lei do progresso, existe a lei da justiça, não é? E o nosso Pai, nosso Deus, nosso Pai amoroso e justo, ele é extremamente justo. Então ele nos dá sempre a chance da melhoria. No entanto, nós devemos cumprir com as nossas obrigações. Nós devemos cumprir com as nossas dívidas, não é assim? Haroldo Dutra até costuma a brincar, né? Não faz mais dívida para o futuro. Paga as anteriores, mas não faz mais dívida para o futuro, né? Muito bem, então nós vamos trabalhar um pouco agora justamente esses três temas, né? O tema da justificação, né? O que é ser justificado, né? O que é estar justificado, né? O que vem a ser esse né? O que ele chama atenção, né? Para esse ser justificado pela fé. Então, no versículo 1 do capítulo 5, nós temos assim: boa noite, Gilmar. Boa noite, seja bem-vindo, querido. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É um prazer ter todos aqui conosco, nos acompanhando aqui presencialmente. Realmente, eu fico muito grato e lisonjeado pela participação de todos vocês. Muito obrigado. Então, nós temos no versículo 1, né, no capítulo 5, a seguinte frase, o seguinte texto: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Muito bem. O que é ser justificado? O que significa justificação? Não é? O que significa ser um ser humano justo? Aqui é importante nós entendermos que a palavra justo aqui não vem da questão do que a gente
naturalmente conhece, né, por justiça, não é? Ser um ser humano justo aqui não está conectado a sermos justos com os outros, né? com outra pessoa, ou seja, nós fazermos um julgamento sadio a respeito de outra pessoa. Aqui somos justificados pela fé, significa dizer que ser justificado é nós nos tornarmos seres agraciados por Deus, a partir da nossa atitude, a partir da nossa forma de pensar, a partir do nosso arrependimento, a partir da observação que nós temos do exercício das nossas más paixões. Então, quando eu consigo entender isso dentro de mim, quando eu consigo ter esse entendimento de que eu preciso de ter uma atitude benevolente, caridosa, amorosa, de acordo com o que prega a lei divina, nós somos agraciados pelo amor de Deus. Então é isso que ele está dizendo, que ele está colocando aqui. Sermos justificados, nos tornarmos um ser humano justo diante do amor de Deus. Então, aqui o que ele nos chama atenção? No versículo 2, ele confirma isso, não é? Ele diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, a partir da fé que eu exercito em mim, a partir dessa conexão que eu tenho com o amor divino, a partir da compreensão que nós temos de que Deus colocou em mim a centelha divina e que eu posso ter atitude e formas de pensar de maneira benéfica. Hoje, por exemplo, como nós entendemos a fé, o amor, a caridade, né, que são elementos importantes que contemplam a lei divina, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao próximo aquilo que eu quero que faça para mim, amar os inimigos, desenvolvermos a caridade moral, a caridade como o nosso Mestre Jesus pensou, sermos benevolentes, sermos indulgentes, termos o perdão às ofensas, olhar para o outro como Jesus olha para nós, né? Nós conseguimos então sermos justificados pelo amor divino. Muito importante esse ponto, né? Esse ponto é crucial para nós, nos faz muito sentido. Como que Jesus nos vê? Eu gostaria de convidar você a desenvolver essa imaginação. Você utilizar das suas faculdades criativas e imaginar Jesus olhando para você. Como é que Jesus te enxergaria? Como é que Jesus te enxergaria? Jesus enxergaria você pelo nome que você tem, pelos títulos que você tem, pelos recursos financeiros que você tem, pela roupa que você utiliza, pelo trabalho que você desempenha, pela família que você nasceu. Como é que Jesus te veria?
Ele te veria pela roupa que você veste. Como é que ele te veria? Será que Jesus nos olharia para nós e nos veria da mesma forma que eu vejo o outro, que você vê o seu outro, que você vê outro ser humano? Como é que ele vê? Imagina ele olhando para alguém que está na prisão. Será que ele olharia para aquele ser que está aprisionado e veria alguém que está preso, o veria como um bandido, o veria como um marginalizado, o veria como um elemento que pelas suas atitudes e escolhas na vida, ele é marginalizado da sociedade? Como é que Jesus veria ao olhar para um indigente, para um andarilho de rua, para aquele que pede esmola? Como é que Jesus olharia para ele e como é que ele o veria? Ele o veria daquela forma, maluco, talvez imerso pelos sintomas das drogas que ele utiliza, ou pela aquela fragilidade que ele apresenta. Como é que Jesus o veria? Quando Jesus chega, imagina Jesus chegando no hospital, olhando para as pessoas que estão ali no hospital, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de limpeza, ou aqueles que estão adoentados nas camas, deitados nas camas. Como é que Jesus olharia para aquelas pessoas? Será que Jesus olharia para a doença das pessoas? Essa pessoa está com problema no coração, essa pessoa está com problema no pulmão, essa pessoa está com problema de rins, essa pessoa está com perna quebrada, essa pessoa está com problema na vesícula, essa pessoa precisa de ser operada agora com urgência, essa pessoa... Será que é assim que Jesus veria as pessoas? Um ser que esteja por acaso alucinado, um ser que talvez esteja alucinado, como é que Jesus olharia para esse ser e veria? Eu convido você a exercite a sua faculdade criativa, porque é exatamente isso que nós precisamos de entender em nós. Quando eu digo nas nossas lives aqui, eu digo no nosso despertar, eu digo aqui nos caminhos de Paulo, eu digo na nossa live O Homem Espírita, quando eu digo aqui nos nossos comentários que nós precisamos de desenvolver em nós um olhar espiritual, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Jesus, quando olha para nós, o que ele nos vê? Como que ele nos vê? Ele nos vê exatamente como ele nos criou. Ele nos vê como espíritos criados de maneira simples e ignorante. Ele nos vê como espíritos que foi colocado a centelha divina, o livre-arbítrio, e que durante as suas encarnações vem tentando trabalhar as suas limitações, as suas imperfeições. É isso que ele vê. Ele vê as nossas imperfeições, ele vê as nossas limitações, ele nos olha como um pai amoroso. Ele nos olha como um pai amoroso e justo. Ele nos olha como aquele que está tentando melhorar, como um espírito em evolução. Então ele tem esse entendimento, e aí então ele nos dá essa oportunidade.
ele nos dá essa oportunidade, que é a oportunidade graciosa, misericordiosa, de que através da nossa encarnação, nós podemos avançarmos, adiantarmos na nossa evolução. Percebe isso? Então é dessa forma que o Mestre Jesus nos vê. Então quando Paulo diz aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Quando Paulo coloca a respeito dessa justificação, é isso que ele está querendo dizer. Olha, você que está tendo a oportunidade, vocês que estão tendo, falando lá para a comunidade romana, e nós podemos entender para nós, né? Dizendo para nós. Paulo está dizendo para nós, olha, vocês que estão tendo a oportunidade nessa existência de fazer o bem, vocês serão justificados pelo amor do Pai. Fazer boas escolhas diante das suas expiações e provas, fazer as boas escolhas. Você ter atitudes melhores. Você poder entender o que você está fazendo aqui nessa terra. Você está tendo a oportunidade misericordiosa desse aprendizado. Isso é ser justificados pela fé. Então, você tendo fé, você tendo esse exercício, você tendo esse trabalho mental, você educando os seus pensamentos, educando a sua forma de pensar, mude a forma da sua semeadura. Porque a colheita não tem escolha. Se você plantar semente de bananeiras, né, semente de banana, você não vai colher semente, você não vai colher morango. Se alguém te pedir um prato de arroz, se você der um prato de pimenta, você vai ter as consequências. E isso começa pela forma de pensar. É aí que Deus vai observar você. A sua atitude mental. Não é a fé que você apresenta materializadamente, fazendo as coisas, trabalhando as coisas com fé. Não, é a sua forma de pensar nessa atitude. É a sua intenção central, é que o nosso Pai, o nosso Deus, estará observando. Então é lá que você precisa de melhorar em você. É pela forma de pensar que você, então, começa esse seu adiantamento. E aí, então, Paulo segue. Para o segundo elemento importante, que são as tribulações. É onde ele, então, coloca para nós também que, por meio das tribulações, nos tornamos justos ainda pelas tribulações. Não é? Então ali no versículo 3 ele coloca assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência. Olha só que bacana. As tribulações produzem a paciência a experiência, da experiência a esperança, e a esperança
não se decepciona. A esperança não se decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Olha que maravilha! Olha que coisa mais linda! A esperança não se decepciona, a esperança não se confunde, a esperança não tem confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ou seja, nós todos temos a centelha divina. Todos nós trazemos conosco a centelha divina. Todos nós, todos os seres humanos trazem em si a centelha divina. O amor de Deus derramado em nossos corações. Que tribulações são essas que ele está dizendo para nosso entendimento? As nossas expiações, as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas montanhas. Fora da caridade não há salvação. Se você tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, você diria a essa montanha, passa daqui para lá. Então é isso que ele está querendo dizer, ele chamando a atenção para nós. Através dessas tribulações, é a oportunidade que nós temos de nos glorificarmos, darmos glórias a isso. Darmos glórias por essas tribulações, agradecer. Eu sei, é desafiador, eu sei que você está pensando isso aí. Eu sei disso. E olha, eu sei bem, viu? Porque estou aqui nesta posição, fazendo e desenvolvendo esses projetos, por causa justamente da minha reforma íntima. Eu sei exatamente o que nós estamos conversando aqui. É exatamente por causa da minha reforma íntima eu cheguei até aqui. Eu cheguei até Paulo justamente por causa da minha reforma íntima. Paulo é meu padrinho, se eu posso chamá-lo assim. Esse meu espírito protetor, esse meu espírito, né, esse meu irmão espiritual. Eu quero. É uma das coisas que eu mais quero na minha vida. Se eu puder ter essa misericórdia, eu poder um dia sentar ao lado de Paulo. Porque olha, ele me trouxe para um caminho maravilhoso, maravilhoso. Quando eu puder, se eu puder ter essa graça, é uma coisa que eu quero, ainda sentar ao lado de Paulo e poder ouvi-lo, ou talvez somente poder senti-lo em minha vida, em uma das minhas existências, ou lá depois de desencarnado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que você está pensando aí, é desafiador. É desafiador. Nós olharmos para as nossas dificuldades, olharmos para as nossas imperfeições, olharmos para as nossas limitações, olharmos para as nossas imperfeições, olharmos para as nossas limitações. É terrível isso, é difícil, é desafiador. No entanto, só assim, só dessa forma, com coragem, nós podemos conseguir mudar as nossas atitudes. Nós podemos ser agraciados por Deus. Nós podemos ser justificados por essa fé. Nós podemos vencer essas tribulações para que a gente possa avançar na nossa jornada. Avançar na nossa jornada. Sim, Gilmar. Querer entender sobre Paulo é maravilhoso. Você não vai perder um centésimo de tempo. Quanto mais entender sobre a vida dele. Paulo nos parece muito conosco, não é? Em muitas coisas. E as dificuldades pelas quais ele passou,
me trouxe até ele porque eu me identifico muito com as dificuldades, inclusive comportamentais de Paulo. As dificuldades comportamentais que ele se apresentou quando diante de Jesus, eu também tenho essas dificuldades. Muito bem, mas então olha só, pelas tribulações, não é? Nós conseguiremos também ser agraciados, ou seja, não podemos virar as costas para isso. Na medida em que enfrentamos essas atribulações de maneira grata, é desafiadora, sim, é desafiadora, no entanto, nós precisamos de enfrentá-las. E só assim, por meio desse autoconhecimento, por meio desse entendimento, nós conseguimos avançar na direção do que é necessário para nós. E o terceiro tema que o capítulo 5 nos traz, que é a dificuldade que nós temos de vencer essas nossas limitações, de vencer essas nossas imperfeições, a dificuldade que nós temos, não é? Porque são padrões que vêm sendo trazidos do homem velho. A vinda do Mestre Jesus, ela é um marco na história, porque até então o que se prevalecia era o mal, era o pecado trazido por Adão. Trazido pelas atitudes que Adão teve. Trazido pelo pensamento de Adão. Então, ele coloca aqui para nós, não é? No versículo 17. No versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão a vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram os pecadores. Então isso veio se prevalecendo, não é? Veio se prevalecendo. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então observa aqui a palavra justos nessa questão, não é? Não é o justo do homem de justiça. É o justo agraciado pelo amor divino, é o justo que venceu as suas tribulações, é o justo que olhou para as suas imperfeições, olhou para as suas limitações, teve coragem de enfrentar e ter atitudes diferentes pela fé. Entender o que é firmar na lei divina. Então, esses são os justos. Então, assim, pela obediência a essa lei divina, e por que nós devemos ser obedientes a essa lei divina? Como foi dito no versículo anterior ali em cima, nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações pela centelha divina.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, de onde o pecado abundou, superabundou a graça. Homem velho, padrão adâmico. Homem novo, padrão Jesus Cristo. Se conseguirmos olhar para se conseguirmos passar a olhar para nós, se conseguirmos olhar para nós de forma justificada pela fé, como está sendo dito aqui, como foi ensinado aqui no capítulo 5, conseguimos exercitar isso pelo outro, conseguimos adiantar, nós conseguimos avançar nessa questão do nosso adiantamento espiritual, do nosso adiantamento moral. E é importante nós termos esse desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual não justifica o adiantamento moral. Nem tampouco o adiantamento moral justifica o nosso adiantamento intelectual. Os dois precisam de caminhar juntos. Nós precisamos nos desenvolver em termos de entendimento dessa literatura, o entendimento dessa colocação das leis, o entendimento do Evangelho, o entendimento dessa conexão com Jesus por meio do Evangelho. Nós precisamos de ter entendimento a respeito disso e efetivamente exercitar isso em nossos corações, exercitar isso em nossa vida. Seremos agraciados, seremos justificados pela fé. Ou seja, é como se Jesus olhasse para nós e dissesse assim: eu o conheço. Eu o conheço pelas suas atitudes, eu o conheço pela tua fé, eu o conheço pela tua forma de pensar. É exatamente isso. Aqui no capítulo 5 de Cartas Romanos, é como Jesus estivesse dizendo assim, é como se Paulo estivesse dizendo assim aos romanos: olha, Jesus chegará aí e dirá para vocês: eu os conheço pela fé que vocês têm, pelo esforço de vencer as suas atribulações e por vocês terem atitudes diferentes. Então é como se dissesse para nós, imagine nós sendo essa comunidade romana, recebendo a carta de Paulo e lendo esse capítulo 5. Para nós, é como se o nosso Jesus estivesse dizendo exatamente isso. Olha, eu te conheço não pelo seu nome, eu sei quem você é, eu sei que você é o César Vilela de Aquino, mas eu te conheço pela sua forma de pensar. Eu te conheço pela sua atitude a partir da sua forma de pensar. Eu te conheço pelos teus sentimentos. Eu te conheço pelo seu esforço. Eu te conheço pelo esforço que você tem de vencer as suas más paixões. Eu te conheço. E por isso, então, você será justificado em meu nome, na graça do Pai. Imagina como isso é forte em nossa vida. Imagina como isso é resistente à nossa vida. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo aqui, no capítulo 5 de Carta aos Romanos, colocado por Paulo. Queridos, eu gostaria de encerrar o nosso programa hoje com numa das nossas fontes de consulta, não é? Numa das nossas fontes aqui de consulta, que são as cartas de Paulo, interpretadas e comentadas por Emmanuel. Esse texto está à disposição de todos, né? Aqui na carta, como fala, nesse livro, né?
é uma das nossas fontes de consulta. Psicografada por... É um texto psicografado por Chico Xavier, né? Uma das nossas fontes de consulta, como eu estava dizendo, são as cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel, né? Que está... É um livro que faz parte de 6 volumes, que são os Evangelhos por Emmanuel, não é? É um conjunto de livros que foram trabalhados aí por vários autores, não é? Então é uma das nossas fontes de consulta. E aqui nessa fonte de consulta traz aqui um texto que eu achei muito pertinente a gente trazer aqui para o nosso final do nosso programa de hoje, que é um texto que está no livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier, que é uma mensagem da querida irmã Sheila. Nossa querida irmã Sheila, né? Um espírito elevadíssimo que nos ajuda constantemente. E aqui em Passos, inclusive, nós temos um centro, aqui com o nome dela, irmã Sheila, né? Gostaria daqui de deixar um abraço aqui para a Dona Oneida, né? Nossa irmã querida, trabalhadora também junto conosco, não é isso? A irmã Sheila, a Dona Oneida, né? Que é responsável ali pelo centro da irmã Sheila, não é isso? Então eu gostaria de encerrar aqui o nosso programa de hoje com esse texto da nossa irmã Sheila, para a gente poder fundamentar isso que nós estamos dizendo aqui hoje, né? Que o nosso Mestre Jesus veio trazer aqui para nós hoje, essa mensagem maravilhosa, essa mensagem fortíssima, para que a gente possa realmente, né, tomar essa nossa nova atitude, trazer essa nossa nova atitude para dentro da nossa vida. O texto se chama Pontos Mortos. Uma mensagem de irmã Sheila, que está no livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. Pontos mortos. Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto, no sentimento reclamando-te boa vontade, para que se lhe extinga a perigosa existência. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides de que aí fizestes um ponto morto, exigindo-te reajuste. Se a aversão te vence a tranquilidade, ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na implantação da simpatia. Se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja cooperação desejarias prescindir, à face do mal-estar que te impõe, aí possuís um ponto morto do caminho que precisa superar com a diligência do bem. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes, de passadas reencarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo
com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te às vezes a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formastes um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Ninguém na terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Todos trazemos do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamo-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Irmã Sheila. Gratidão, 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 graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos, queridos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, gratidão pela presença da condução de todos os nossos irmãos queridos desencarnados, encarnados, conduzidos até aqui a esse momento para nos acompanharmos nesse momento de estudo, de edificação do nosso entendimento intelectual e moral. Gratidão, gratidão a todos. Gratidão por você que está aí nos acompanhando presencialmente através aqui da Associação Espírita Cartas, do canal do Instagram da Associação Espírita Cartas. Gratidão por você que vai nos acompanhar ou vai nos assistir depois. Gratidão a todos que nos acompanham e nos fortalecem com as suas vibrações carinhosas. Graças a Deus. Bom final de segunda-feira. Boa semana. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima segunda-feira, se Deus quiser.